Oi, Pro. Aqui é a Eduarda e o país que eu fiz foi da Líbia e eu fiz a teoria malthusiana. O primeiro quadrinho eu desenho o deserto do Saara no verão. No segundo, eu fiz um oásis, porque como o deserto ele pega mais da metade do país, depois tem a estepe árida que é meio área de transição e depois o Mediterrâneo, eu não achei outro bioma, então eu peguei o oásis, que também tá no verão. A estepe árida tá na primavera e o último quadrinho é o Mediterrâneo, que tá no inverno. Olá, esse é o primeiro dia que eu tô aqui fazendo desenhos para o trabalho de geografia. E na minha parte eu preciso falar da teoria neomalthusiana e também o fundo tem que ser, pelo que eu entendo do trabalho, o bioma, um bioma típico da Indonésia, que aqui seria um certo tipo de floresta. E o meu plano para fazer nesse quadrinho é duas pessoas conversando sobre a teoria malthusiana. A primeira pessoa fala algo errado sobre a teoria e aí a outra só corrige ela. Por mais que simples, eu achei interessante porque eu não sei se muita gente vai tentar fazer a mesma coisa, então eu achei interessante para poder testar, né? E esse é o vídeo final de como ficou depois de um tempinho fazendo aí, né? As falas aqui. Ele acha que a teoria malthusiana é uma coisa relacionada ao desmatamento. Ele explica e corrige, aí ele pergunta de novo e ele corrige mais uma vez. E essa é a minha parte do trabalho, tá gravado. Bem, bom dia, meu nome é Lori e eu fiquei com a parte das análises das pirâmides etárias e também da finalização do trabalho. Bem, eu primeiro comecei a fazer o trabalho indo nesse site aqui, no caso é o Population Pyramid Net, pesquisando as pirâmides etárias e também tirando foto dessas pirâmides. Depois de tirar as fotos, eu coloquei dentro desse documento do Google e escrevi as análises de cada uma. Bem, depois de fazer isso, eu peguei uma folha sulfite, 4 no caso, e escrevi a análise junto com o desenho da pirâmide etária e o nome aqui indicando para saber qual que se refere. Bem, nessa parte do trabalho eu usei a caneta e canetas marcadoras. Bem, já para a parte da finalização do trabalho, eu peguei uma folha de cartaz amarela e demarquei 4 partes com uma diferença de 1,5 centímetros do meio desse horizonte aqui, dessa linha vertical, para conseguir igualar mais ou menos as distâncias que cada quadrinho ficaria. Bem, no caso desse quadrinho aqui, no momento que eu estou gravando ainda não recebi a HQ, então ainda não tem colado, porém todo o resto já está pronto. Nessa parte do trabalho, além de usar o cartaz, eu também usei caneta preta, mais uma vez, caneta esferográfica, para ser mais específico, e também cola bastão. Eu vou fazer minha parte do trabalho de geografia agora, que é sobre a teoria reformista. E o país que eu escolhi foi a Espanha. Que tá ficando, por enquanto, meu trabalho. Olha, já pronto já. Oi, Pro! Aqui é a Natália e a minha parte do trabalho é fazer uma HQ sobre a teoria malthusiana. O país que eu peguei é a Rússia e os biomas que eu vou falar desse país é a tundra, a taiga, os estepes e o deserto. E na HQ eu também coloquei as estações do ano de cada bioma. A tundra estava no outono, a taiga no inverno, os estepes na primavera e o deserto no verão. Bom, na minha HQ eu fiz uma história em que tem um menino que tá tendo um diálogo com Thomas Malthus. Nesse diálogo, o Malthus ele explica um pouco sobre a teoria malthusiana. E depois o menino ele vai falar para Malthus algumas falhas nessa teoria, como o fato de que Malthus não levou em consideração o avanço da tecnologia e da agricultura. E é isso.